Carnaval acabou, hora de começar o ano de vez. E se você ainda não tirou nenhuma das suas metas do papel, está com aquela sensação de tempo perdido, calma. Ainda dá tempo de você conquistar boa parte das metas que você colocou na sua listinha lá no início do ano. Nesse vídeo eu vou te ensinar 3 práticas para você implementar e fazer acontecer nesses 10 meses que ainda restam para 2025 acabar. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e me acompanhe para ter mais conteúdo de como ter resultado, de como fazer a vida acontecer de maneira leve e bem pé no chão. Aqui nós trabalhamos com a realidade, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje nós vamos falar da vida pós-carnaval. Independentemente de você ter ido curtir a folia ou não, há um pensamento que permeia a nossa sociedade, o nosso Brasil, que é a ideia de que a vida só começa depois do carnaval. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo do quanto essa ideia é péssima para os nossos resultados, o quanto essa ideia nos limita para atingirmos os nossos objetivos. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Assista esse vídeo e entenda que não se trata só de carnaval, mas isso acontece quase o tempo todo. Essa ideia de estar sempre com uma data para a vida começar é péssima. O carnaval é só um exemplo dela. Então, assiste esse vídeo depois que esse terminar. Mas vamos falar do que fazer nesses 10 meses que nos restam. Primeira coisa, você vai pensar assim: ainda faltam 10 meses. Eu só perdi 2 meses. Lembre-se, a vida é uma maratona, não uma corrida de 100 metros, então você precisa ter paciência, precisa viver o processo, precisa entender que as coisas vão acontecer no médio e longo prazo. Então ainda faltam 2 meses. Você pode fazer muita coisa, pode mudar muita coisa nesses 10 meses. O primeiro passo, comece hoje mesmo. Pare de procrastinar. Pare com aquela ideia de começo na segunda-feira, começo pós-Páscoa, depois das minhas férias. Pare de procrastinar, independentemente do que vai acontecer com você amanhã, comece hoje. Seja qual objetivo você tenha, comece a dar passos para alcançá-lo ainda hoje. Isso faz toda a diferença, mesmo que você dê pequenos passos. Essa ideia de colocar uma data para começar, ela é muito limitadora. Até porque tem um ponto bastante interessante, nós não sabemos como vamos estar nessa data. Então pode ser que essa postergada que você dá, imaginando que aquilo ali vai ser o melhor, que aí você vai ter resultado, na verdade ela pode te limitar ainda mais. Então pense sobre isso. Comece hoje, sem desculpa. Segundo, comece por uma coisa por vez. Vá até a sua listinha de objetivos, a sua listinha de sonhos, aquela listinha que você fez ou no final do ano passado ou no começo desse ano e escolha uma única coisa. Se não fez essa listinha, faça agora, nunca é tarde. Pense no que eu falei sobre os 10 meses. Ainda faltam 10 meses para 2025 acabar. Se você não sabe como fazer essa listinha, também tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar para você o link na descrição. Muito importante para essa lista. Seja realista, então atente-se à sua realidade e seja objetiva. Descreva aquilo que você quer de maneira objetiva. Isso é fundamental para que você tenha resultado. Aquela abstração que nós temos como característica, nós colocamos muitas metas abstratas, a ideia, quero emagrecer, quero viver melhor, quero ser feliz, quero ter um relacionamento melhor. Tudo isso é muito abstrato. O nosso cérebro funciona muito melhor quando ele recebe ordens concretas e diretas. Então, precisa ser específico, precisa descrever o que você quer e precisa ter número. Quanto mais você conseguir mensurar, e aqui quando eu falo mensurar é de número mesmo, aquilo que você deseja, mais fácil para você conquistar. Até porque é mais fácil para você analisar se está no caminho certo ou não. Vou te dar um exemplo pessoal. Quando eu voltei para minha rotina de exercícios, eu coloquei o número de 250 dias treinando no ano. A minha ideia, tem um vídeo aqui no canal sobre isso também,
era estabelecer um número que eu pudesse controlar para eu analisar se eu estava ou não desenvolvendo aquele hábito. Eu já tinha passado por inúmeras frustrações nesse retorno para atividade física pós-maternidade e eu notei que se eu não tivesse um objetivo claro, eu não conseguiria alcançar aquilo que eu desejava. O que eu desejava alcançar naquele momento? Ter uma rotina de exercício, adquirir o hábito de fazer exercício. Então eu coloquei um número que eu controlava. Na época eu controlava como esse número. Eu treinava e postava o treino no Instagram. Então aquela ideia, 1 de 250, 10 de 250, 50 de 250. Isso me ajudou muito a cumprir esse meu objetivo. Se você não tem vontade de publicar no Instagram, não tem problema, mas coloque um número para aquilo que você deseja e tenha formas de controle. Estabeleça uma forma de controle porque isso é fundamental. Pode ser no seu planner que você anota ali os dias de treino e você dá os okzinhos e no final do mês você conta, ou pode ser numa planilha que você gosta de colocar em algum lugar visível no seu escritório ou na sua cozinha, por exemplo. Mas precisa ter um número para que você controle. Isso vale para tudo. Vale para treino, vale para leitura, vale para estudo. Estudo e leitura, é muito interessante a gente colocar número de páginas ou número de tempo de estudo. Isso faz muita diferença para nós, que a gente alcance os objetivos que a gente se propõe. Um ponto importante para quem está em processo de emagrecimento, fundamental colocar um número, sabe? Essa ideia abstrata, eu quero emagrecer, não, precisa ter um número. É como se você precisasse enxergar a linha de chegada de uma corrida. Por fim, tendo esse objetivo, então pensa, ó, você vai começar hoje, você vai escolher uma única coisa da sua lista, então daquela lista toda que você fez, você vai escolher uma única coisa e para essa única coisa, terceira dica, você vai traçar um plano estratégico para alcançá-lo. O que é um plano estratégico? Então, se você quer emagrecer, você precisa traçar um plano de como você vai obter aquele resultado. Então, o que eu vou mudar na minha alimentação, o que eu vou mudar na minha rotina, tudo aquilo que você entende que é preciso fazer para que você alcance esse objetivo. Importante, escreva e seja realista. Essa ideia de deixar tudo aqui no campo das ideias ou aqui no celular é péssima. Anote numa folha, pegue uma folha de papel e monte esse plano estratégico. Vale para o emagrecimento, vale para tudo que você deseja. Como você vai fazer para alcançar aquele objetivo? Agora, mais importante do que escrever é ser realista. Você precisa montar um plano que seja compatível com a sua vida, com a sua rotina, com as obrigações que você já tem. Vamos voltar para o exemplo do emagrecimento. Se você pretende emagrecer, se você pretende perder 10 quilos e você não tem tempo para cozinhar a sua própria comida, você vai ter que buscar opções no mercado que te atenda. Isso significa até mesmo que talvez o seu processo seja mais lento. Por quê? Porque quando nós cozinhamos a nossa própria comida, nós temos mais controle sobre aquilo que nós colocamos. Então pode ser que o processo talvez seja mais lento, você precisa considerar. Então precisa ter muita atenção à realidade. Rotina de exercício. Se você não tem rede de apoio, se você não consegue tem com quem deixar seu filho, você vai precisar montar um treino em casa. Talvez esse treino seja curto, talvez esse treino não seja tão intenso. Isso significa que você vai conseguir talvez alcançar um número considerável de exercício, mas não na necessidade para você, por exemplo, obter determinado corpo. Então precisa estar atento à realidade. Quer dizer que você não vai chegar nesse objetivo? Não, mas talvez seja mais demorado. Por isso precisa ter atenção na realidade. Tendo esse plano estratégico nas mãos, divida em mini tarefas. Quanto menor você conseguir colocar esse passo a passo, quanto mais você conseguir subdividir, melhor. Porque muitas vezes a tarefa é muito grande. Então pense nessa ideia dos quilos. Você quer emagrecer 10 quilos. Se você coloca o objetivo de emagrecer 1 quilo por mês, e pensa, né? Nós temos 10 meses, você vai conseguir alcançar o objetivo no final do ano. Se você coloca 1 quilo por mês, você fica mais confortável ao cumprir aquela tarefa. E aí, um mês que você conseguir mais, então, por exemplo, um mês você consegue perder 1,5 kg, você também consegue equilibrar para um mês que você conseguir perder menos. Isso faz muito bem para o cérebro. Então, divida as suas metas e divida o seu plano estratégico
esse conjunto de tarefas em mini tarefas. Divida suas metas em mini metas. Então, tenho a meta de 10 quilos, vou perder 1 quilo por mês. Como eu vou fazer isso? Peguei o meu plano estratégico global, como é que eu vou fazer, né? O que eu vou mudar na minha alimentação, o que eu vou mudar na minha rotina, e vou dividir num mini passo a passo a cada mês. Isso faz muita diferença e te ajuda muito a ter resultado. Vale para essa época pós-carnaval e vale para qualquer época da sua vida. E agora, dito tudo isso, hora de colocar em prática, independentemente do momento do dia, comece a fazer o que você precisa fazer, porque eu tenho certeza que um dos motivos que te impedem de ter os resultados que você deseja é a procrastinação. É esse estar esperando sempre um momento ideal, estar esperando sempre a segunda-feira. Comece hoje mesmo. A dica 1, ela é primordial para que você tenha resultado e se aplica a toda a época da sua vida. As outras 2 dicas, elas vão te ajudar a não parar e ter os resultados que você deseja. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, compartilhe com uma amiga e até a próxima.